Olá, pessoal, tudo bem? How are you? Fine? Yes, I'm fine too, thank you. Bom, turma, vamos dar continuidade aos nossos deveres. Yes, estamos falando sobre some and any. Yes, então vamos abrir os nossos livros na página 441. Yes, 441. Abram os livros de vocês na página 441. Yes? Vamos lá, para nós finalizarmos os exercícios que falamos sobre some and any. Vamos lembrar que utilizamos o some para frases afirmativas. Eu vou chegar mais um pouquinho para cá. Yes? Utilizamos o some para frases afirmativas. Observe que aqui no Going Deeper está dizendo o seguinte: some e an são determinantes usados para identificar uma quantidade não específica, ou seja, aquilo que nós não podemos especificar em termos quantitativos, utilizamos então some and any. Podem ser usados para substantivos contáveis ou incontáveis. Então vamos lembrar o seguinte: substantivos contáveis são aqueles que vão para o plural, tem o acréscimo do S. Os incontáveis são aqueles que não admitem o acréscimo do S. Muito bem, nós já vimos isto e vamos lembrar que existem inúmeros substantivos incontáveis. Então temos que ficar atentos se há plural ou não para determinadas palavras. São chamados de countable nouns e uncountable nouns. Ok? Muito bem. Vamos lembrar que some significa algumas ou um pouco de. Any, em frases interrogativas, significa alguns, alguma, algumas ou qualquer. Já any, em frases negativas, significa nenhum ou nenhuma. Muito bem. Macete. Lembre-se de que, na maioria das vezes, usamos some para frases afirmativas. Na maioria das vezes, usamos any para frases negativas e interrogativas. Isto nós não podemos esquecer. Ok, classe? Muito bem. Lembre-se também de que há as exceções, como nós já vimos antes. Ok? Muito bem. Então, falamos aqui já sobre o vocabulary, né? Destas palavrinhas: bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, bed, window, table, sofa and couch. Né? Vamos lembrar que sofa pode ser chamado de couch também. Stairs, escadas, sink, pia, door, porta, chair, cadeira, toilet, né? Banheiro, né? Que nós chamamos também, é um vaso sanitário, mas apelidamos o toilet como banheiro, ok? Muito bem. Closet, aqui nós temos o armário, o guarda-roupa. Muito bem. Vimos esse texto já, number 1, exercise, o texto sobre a primavera, spring, né, na última aula. Se eu não me engano, fizemos o número 1 e o número 2. O 2, se eu não me engano, foi resposta pessoal, né? Answer these questions about yourself. Ou seja, responda estas questões sobre você mesmo. Aí, do you have any homework for tomorrow? Você tem dever de casa para amanhã? Né? Aí você colocou ali aquilo que achou conveniente. Yes? Muito bem. Para nós não perdermos tempo, vamos então ao exercício number 3. Make questions for the answers. Ou seja, faça perguntas para as frases, né? For the answers. Yes? Só um momentinho aqui que tem alguém me chamando rapidinho. Só um momento, gente. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Tive que atender aqui rapidinho a uma chamada. Muito bem. Deixa eu compartilhar novamente. Estávamos aqui no número 3. Make questions for the answers. Ou seja, faça perguntas para as respostas. Very good. Aí nós temos aqui já as respostas, né? Construídas. Yes, there were 5 cars in the parking lot. Yes, sim.
Havia 5 carros no parque. Yes? Então, havia 5 carros. Então, eu quero fazer uma pergunta. Aí, na letra B, no, there wasn't any food. Não, não havia nenhuma comida. Letra C, no, there weren't any kids outside. Não, não havia não havia crianças lá em cima. Letra D, yes, there was some bread. Sim, havia pão, havia algum pão. E na letra E, no, there weren't any sandwiches. Ou seja, não, não havia sanduíches. Então, como é que eu vou formular perguntas? Simples, eu já fiz as perguntas para nós não perdermos tempo, ok? Acredito que vocês também tenham feito. Então, corrijam aqui comigo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Agora eu saio aqui e venho para cá para compartilhar com vocês. Muito bem. Então, number 3. Na resposta que eu fiz da letra A, yes, there were 5 cars in the parking lot. Ou seja, qual é a pergunta que eu faço? Were there any cars in the parking lot? Ou seja, havia carros lá no parque? Havia muitos carros no parque, né? Lot significa muitos, tá, gente? Então, aí havia 5, né? Que a gente sabe. Muito bem. Letter B. Letra B. Aí a resposta foi, no, there wasn't any food. Não, não tinha nenhuma comida, não havia nenhuma comida. Então, qual a pergunta que eu fiz? Was there any food to eat? Yes. Olhem que eu estou colocando nas perguntas o quê? Any. Any. Por quê? Porque são frases interrogativas. Não coloquem some. E não deixem de colocar any. Por quê? Vamos lembrar que na língua portuguesa, a gente pode deixar de colocar, por exemplo, na letra B, was there any food to eat? Ou seja, havia comida para comer, né? Havia alguma coisa, né? Alguma comida para comer? Eu posso colocar, havia comida para comer? Simples. Na letra A, were there? Havia carros no parque? Havia muitos carros no parque? Mas eu não posso colocar na língua inglesa, havia muitos parques, havia muitos carros no parque. Né? Eu não posso, porque se eu estou quantificando, eu estou colocando a quantidade de carros, perguntando se havia muitos, então eu tenho que colocar N, ok? Então, were there any cars in the parking lot? Observe, se eu deixar were there cars in the parking lot, tudo bem. Havia carros no parque, né? Mas agora é o seguinte, eu estou quantificando. Então, eu tenho que colocar N, ok? Não esqueçam. Letra C. Were there any kids outside? Ou seja, havia crianças lá em cima? Então, olha só, eu posso colocar, havia algumas crianças lá em cima? Sim, mas eu posso tirar na língua portuguesa. Havia crianças lá em cima? Yes? Só não posso deixar de colocar esse N antes do substantivo, tá bom, gente? Letra D. Was there any bread? Havia algum pão? Yes, bread é um uncountable noun, não esqueçam. Na letra E, were there any sandwiches? Vamos lembrar que were there, por que eu inverti? Frases interrogativas, o verbo there to be, ele tem que ser invertido, ok? Então, were there any sandwiches? Ou seja, havia sanduíches? Havia sanduíches? Yes? Então, olhem o N antes da palavra sandwich. Todos eles têm N. Por quê? Porque são todas frases interrogativas. Ok? Muito bem. Vamos ao exercício número 4, que pede assim. Complete the text using some or any. Vejam aí os livros de vocês, hein? Porque eu estou aqui, ó, já coloquei, já preenchi tudo direitinho. Ó. Some people find spring the most beautiful season of the year because there are lots of flowers. How about you? Do you have any favorite season?
I don't have any because I like them all and I like to see the difference between them. Here in Massachusetts, we can identify each season perfectly. Yes. Observem que o propósito do nosso exercício, qual é? Colocar as palavras some and any. Observem que eu coloquei some antes de people, por quê? Algumas pessoas, né, eu coloquei aqui, algumas pessoas encontram, né, a primavera, né, muito bonita, né, nessa estação do ano. Muito bem. Então, eu estou falando sobre algumas pessoas. É uma frase afirmativa? Então, aqui eu sei que é some. People, vamos lembrar o seguinte, people é o plural de person. Person é pessoa. People, pessoas. Yes? Então, eu coloquei aqui o some. Olhem aqui que eu coloquei any. Any favorite season? Por quê? Porque é uma pergunta. Então, eu não posso colocar some. Eu tenho que colocar o any. Né? Observe que tem um ponto de interrogação. A mesma coisa acontece na frase de baixo. Ó, I don't have any. Eu não tenho nenhum. Por quê? Any veio depois do termo I don't have. I don't have é uma frase negativa. Observe que o verbo to have, o verbo ter, eu não tenho nenhuma, né? Estação de ano, aqui no caso favorita, né? Então, I don't have any. Muito bem. Então, coloquei some, any, and any. Number 5. Essay, ou seja, redação. Now, it is your turn to write the text about spring. Ou seja, now it is your turn to write a text about spring. Ou seja, escreva uma redação sobre a primavera. Escreva um texto seu sobre a primavera, só que um texto bem pequeno, não há necessidade de escrever coisa grande, tá? Era para ser feito em sala de aula, em pares, mas como nós estamos passando por este período em casa, então vamos fazer o nosso texto alone, ou seja, sozinhos. Então eu fiz aqui o meu pequeno texto, uma coisa bem simples. Olha o que eu escrevi. In the spring there are many flowers, leaves and many colors. The trees look beautiful. Ou seja, na primavera há muitas folhas, há muitas flores, folhas e muitas cores. As árvores ficam lindas. Vamos lembrar o seguinte, é o meu texto. Vocês podem fazer os textos que vocês bem quiserem. E depois, se quiserem também, me mostrem, é claro. Tá bom? Muito bem. E se vocês quiserem também utilizar any ou some, fiquem à vontade. Mas vamos lembrar que some vocês vão empregar nas frases afirmativas, em termos quantitativos. E any em frases negativas ou interrogativas. Ok? Yes. Vamos ao exercício number... Agora vamos ao grammar in context. Yes. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui para ficar melhor. Muito bem. Então, aqui agora nós vamos para Grammar in Context, ou seja, gramática no contexto. Choose the correct sentence, ou seja, marque a frase correta. Qual é a frase que nós temos aqui como correta, pessoal? A, B, C, D ou E. Observe que nós estamos trabalhando com o que mesmo? Some and any. Então, eu vou marcar o quê? Qual é que foi aqui utilizada corretamente? Vou fazer aqui a minha marcação. Na letra B de bola. Por que B de bola? Observem a letra A. We need some apple. Nós não precisamos... Need é precisar, né? Nós precisamos mais maçãs, alguma maçã, nós precisamos de alguma maçã. Estranho demais a frase, né? A própria colocação aqui desse some, já que a tendência é falar sobre pluralidade, então ele não se encaixou adequadamente. Se, vamos supor, se tivesse aqui apples, no plural, opa, aí poderia sim exemplificar a forma correta.
Só que nós precisamos de alguma maçã. Nós precisamos de alguma maçã. Não tem sentido, né? Letra B. I can't buy any food. Eu não posso comprar nenhuma comida. Observe que eu usei o can't, né? Esse verbo poder, e ele foi utilizado na forma negativa. Então, ali, antes do buy, que significa comprar, eu utilizei any food, nenhuma comida. We don't have money. Ou seja, nós não podemos comprar nenhuma comida. Nós não temos, né? Nós não temos dinheiro. Yes, we don't have money. Letra C. Por que não pode marcar a letra C? She always carries any sugar. Ou seja, aqui nós temos o quê? O seguinte, ela sempre carrega açúcar com ela mesma, né? Na bolsa, sei lá. Então, she always carries any sugar. Ou seja, como é que eu vou colocar aqui any na letra C, any sugar, se é uma frase afirmativa? Always significa sempre, ok? Então, eu não posso colocar any, um pouco de açúcar. Então, eu deveria colocar some. Letra D. There are any magazines for you. Ou seja, há algumas revistas para você. Ué, se há algumas revistas, por que eu coloquei o any? Se está numa forma, numa frase afirmativa, né? Outra frase errada. Letra E. Were there some picture of you? Were there some picture of you? Ué, é uma pergunta. Há alguma figura para você? Há alguma imagem para você? Se é uma pergunta, por que eu coloquei o some antes de picture? Né? Também não posso, deveria colocar any. Então, aqui nós temos como correta a letra B de bola. Yes? Very good. Deixa eu apagar aqui para subir. Muito bem. Vamos subir. Aqui. Number 2. Inscribe the words to make sentences. Ou seja, coloque as palavras, coloque as palavras na ordem, né? Então, nós vamos aqui ordenar as palavras. Então, todas fora de ordem. Para nós não perdermos tempo, observem que nós temos aqui is, chair, the, water, in, there, any. O que nós vamos fazer? Vamos lembrar que na ordem da língua inglesa, nós temos que colocar subject, verb and object. Sujeito, verbo, objeto. Então, vamos ver lá como ficou na nossa resposta, as nossas respostas do exercício number 2. Muito bem. Está aqui, pessoal. Ó, number 2, vou aumentar aqui, né, para ficar melhor. Vou colocar de red. Yes? Não coloquei. Muito bem. Então, letra A. Is there any water in the jar? Ou seja, há algum suco no jarro? Há suco no jarro, né? Vamos lembrar, água, quero dizer. Water, suco é juice. Há água no jarro? Há um pouco de água no jarro? Então, eu coloquei a frase is there. Vamos lembrar que is there está no present, ou seja, no tempo presente. Se eu colocasse was there, havia, né? Is there any water in the jar? Ou seja, há água. Existe? Tem água no jarra? Na jarra? Muito bem. Na letter B, we don't want any drinks. Ou seja, o que eu fiz aqui? Nós não queremos nenhuma bebida, ok? Nós não queremos bebidas, no caso, né? Drinks estão ali com S. Observe que eu coloquei any. Por que eu coloquei any? Porque é uma frase negativa. We don't want. Ou seja, nós não queremos drinks. Então, nós não queremos nenhuma bebida. C. Can you give me some bread, please? Você pode, por favor, me passar o pão, né? Muito bem.
Então, você pode me passar o pão? Please, por favor. Então, can you give me some bread? Vamos lembrar que some, antes de bread, é um pedido, ainda que seja uma frase interrogativa. Opa, vamos lembrar aquela observação que nós vimos nos nossos estudos lá na frente. Pedidos, né, ou ofertas, sempre colocamos o que? Some, em frases interrogativas, ok? Como é um pedido, é uma solicitação, então aqui eu coloquei some bread. Yes? A frase interrogativa, hein? Cuidado com essas observações. Can you give me some bread, please? Ou seja, me passa aí o pão, por favor. Letra D. Please, buy us some apples. Ou seja, por favor, compre algumas maçãs, compre para nós, né? Vamos lembrar que esse us significa nós, né, gente? Nós já vimos lá em object pronouns. Us. Então, please, buy us some apples. Ou seja, por favor, compre maçãs para nós. Muito bem, algumas maçãs, né? Não está na frase negativa nem na interrogativa, está na afirmativa, né? Utilizamos aqui o verbo na forma imperativa, que é um pedido. Muito bem, fiz o meu dever number 2, coloquei tudo na ordem direitinho, ok? Vamos ao exercício number 3. Vou ver lá o que vai nos pedir. Muito bem. Number 3 pede assim: write these sentences in the negative. Ou seja, escreva estas frases na negativa. Então, there are some nice sofas in the store. Yes? Então, simples. Eu só vou colocar aqui. Ah, sim, ó. Cuidado que eu tenho que fazer observação, hein? Se está na forma afirmativa, a gente sabe que usa some. Se vai para a forma negativa, opa, eu tenho que já me preparar aqui para colocar o N, né? Então, fiquem atentos a esse detalhe. There are some nice sofas in this store. Muito bem, eu vou colocar there aren't any nice sofas in the store. Letra B. Pat has some beautiful flowers in her house. Ou seja, Pat tem lindas flores, né, na sua casa. A Pat eu sei que é uma mulher. Por que eu sei que é uma mulher? Porque está aqui, ó, her. Her é um possessive adjective que se refere a ela, ok? Pat has some beautiful flowers in her house. O que eu vou fazer? Pat doesn't have any beautiful flowers in her house. Yes? Letra C. There were some glasses on the table. Então, eu vou colocar there weren't any glasses on the table. Yes? Letra D. They were here with some friends. Ou seja, eles estão aqui com alguns amigos. Então, eu quero colocar na negativa. They weren't. Cuidado que agora é o verbo to be no passado, hein? Were, né? Eles estavam aqui. They weren't here. Eles estavam aqui with any friends. Com nenhum dos seus amigos, ok? Então, como é que vai ficar o número 3? Eu vou fazer o seguinte para vocês também fazerem, né? Quem não fez e quem está corrigindo. Espera aí que eu fiz errado aqui. Vou compartilhar aqui. Aqui, o meu número 3 está aqui, gente. Ó. Vou destacar colocando letra número 16. Tá. Ah lá, observem que eu coloquei, não ficou legal não, hein? Poxa, que pena. Né? Eu vou apagar assim para ficar bonitinho. Ah lá, então eu fiz a minha letra A. There aren't any nice sofas in the store. Observem que eu coloquei o aren't e o N. Na letra B, Pat doesn't have any beautiful flowers in her house. Ou seja, ela não tem flores bonitas, né, na sua casa. E na letra C, there weren't any glasses on the table. Ou seja,
não havia copos na mesa, sobre a mesa, né? Não havia copos sobre a mesa. Então, eu coloquei ali N e coloquei weren't, que é a negativa do verbo to be, do verbo there to be. E na letra D, they weren't here with any friends. Ou seja, eles estavam aqui com os nossos amigos. Eu passei para a negativa e ficou they weren't here with any friends. Eles não estavam aqui com amigos, né? Com os amigos. Com nenhum amigo, no caso, com nenhum dos seus amigos, né? Muito bem. Number 4. Vamos lá. Novamente eu venho para cá. Vou compartilhar aqui. Number 4 está pedindo aqui. Match the objects to the places. Coloque, marque os objetos nos seus devidos lugares. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Toilet, letra A, vai ficar onde? Letra A. Quem me fala? Toilet, eu coloco aqui. Bathroom, né? Então, letra A, bathroom. Bed. Bed vai ficar onde? Bedroom, que é o quarto. Steps, né? O que significa a palavra steps? Passos. Passos vão ser dados onde? Nas escadas. Então, vai ser aqui. Stairs. Na outra, sofas. Letra D. Sofas, onde se encontram os sofás? Living room, né? Na sala de estar. Depois, table, onde se encontra table, a mesa. A mesa nós encontramos onde? Dining room, ou seja, dining room, né? Aqui na mesa, sala de jantar. Yes? Very good. Então, como é que vai ficar aqui as letras? Eu vou colocar C, E, A, B, D. Ok? Yes? C, E. Vamos lembrar aqui, deixa eu fazer aqui um negocinho para nos ajudar. Aqui, ó. Então, venha para cá. Aqui. C, E, A, B, D. Pronto. Fiz aqui a minha questão number 4. Eu relacionei direitinho tudo que foi pedido. Ok? Very good. Muito bem, vou apagar. C, E, A, B, T. Muito bem. Vamos subir. Number 5. Complete the following sentences with some N or X and choose the best answer. Ou seja, nós vamos aqui, né? XX significa não tem nenhum, né? Não tem nenhum aqui elemento para nós marcarmos quando vocês encontrarem XX, ok? Então aqui fiquem atentos se vai bater corretamente. Ó, eu começo a frase com We don't need pencils, ou seja, nós não precisamos de lápis. É uma frase negativa. Nós vamos deixar em branco, XX, vamos colocar N ou vamos colocar some. Se é uma frase negativa, nós não precisamos. Então, se nós não precisamos, eu vou colocar N. Muito bem. Depois, we just want paper. Nós apenas queremos papel. É uma frase afirmativa. Então, nós queremos apenas algum papel. Então, eu vou colocar some. Qual é a alternativa que vai bater aqui na letter C? Eu vou marcar a letra C. Yes? Very good. N para a frase negativa, some para a frase afirmativa, relacionando-se à quantidade. Muito bem. Vou apagar. Agora vamos a filter tracks, ou seja, vamos agora terminando aqui os nossos exercícios, etapa final. Complete the sentences correctly,
ou seja, complete as sentenças corretamente. My friends never buys books at the bookshop. Ou seja, meu amigo nunca compra livros em bookshop, em lojas de livro, na loja de livro. Ele nunca compra livros. Então, esse never, é nunca. É uma forma de negação. Ele não compra. Então, se é uma negação, eu tenho que colocar o quê? N. Não é verdade? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a letra B de bola. N. Ok? Muito bem. Observem que something significa alguma coisa. É a letra A, né? Something. Letra C, anything, significa qualquer coisa. Tá? No, na letra D, significa não. E na letra E, nothing. Nothing significa nada, ok? Mas como é um termo quantitativo aqui, books, vou comprar alguns livros, né? My friends nunca compra livros na loja de livro, então eu tenho que usar any. Muito bem. Vamos agora ao exercício number 2. Don't make noise. Ou seja, ele quer dormir, não faça isso, não faça barulho. Tá? Então, don't make any noise. Ou seja, não faça barulho, não faça nenhum barulho, porque ele quer dormir. Don't make any noise. Então, eu tenho que colocar qual alternativa? Letra D de dado. He wants to get some sleep. Yes, he wants to get some sleep. Ele quer dormir um pouco, ok? Letra número 2. Primeira frase negativa, segunda frase afirmativa. Muito bem. Vou apagar aqui. Yes. Vamos dar continuidade. Terminou? Já? Yes. Muito bem. Então, aqui, terminando. Consolidation. Use keywords to fill in the gaps according to what you learned. Muito bem. Vamos ver o que você aprendeu. Is there food left in the fridge? Ou seja, há comida na geladeira? Então, eu tenho que colocar o que aqui? Is there? Aqui eu vou colocar o que? Any. Por que any? Porque é uma frase interrogativa. Há alguma comida na geladeira? Então, eu coloco any. Né? Simboliza o quê? A negativa. Quantifica. Sendo. Reparem que tem um ponto de interrogação. E isso aqui significa o quê? Legal, frase afirmativa. Yes, I think there is some pasta. Yes, eu acho que tem pasta. Então eu vou colocar some aqui. E aqui? No, negativa. No, there isn't food left. Ó a geladeira vazia. Ó, aqui a geladeira está cheia. Fridge, né? E aqui, no. No, there isn't food left. Então, eu tenho que colocar o quê? Some ou any? Eu tenho que colocar any. Por quê? Não há nenhuma comida. Então, eu vou colocar any. Any aqui, some aqui, N aqui. Muito bem. Agora vamos ver aqui. Now I can. Agora eu posso. Understand the meaning of some and any. Então, eu vou colocar, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui. Understands the meaning of some and any. Ou seja, eu posso agora entender o significado de some and any. Eu entendo, porque eu utilizo em frases que vão quantificar, vão dar ideia de quantidade, e some eu uso antes nas frases afirmativas, any negativas ou interrogativas, ok? Depois, differentiable the usages of some and any, ou seja, saber diferenciar, né?
Opa, differentiate the uses of some and any. Ou seja, differentiate, nós temos aqui também saber diferenciar o uso, né, os usos de some and any. E na terceira frase, write and read texts featuring some and any. Ou seja, escrever e ler textos apresentando some and any. Yes. Então, marquei tudo aqui. Yes. Write and read texts featuring some and any. Very good. Eu sei como utilizar some and any. Claro, eu sei através de que maneira? Estudando, levando a sério, correndo atrás, fazendo os deveres, pesquisando. Aí sim eu vou saber cada vez mais, ok? Tudo depende de vocês, do conhecimento de vocês. Conhecimento, né, é importante. Por isso mesmo que nós temos que ampliar cada vez mais, ok? Muito bem, pessoal. Terminamos a nossa aula aqui. Espero que sirva para vocês de modo bem legal, para que vocês possam corrigir os seus exercícios e verificar por que errar. Ok? Thank you very much. Yes, and see you.